vezes para não errar. Mas seria o quê? A bondade de Deus sobre as nossas vidas, né? E o tema seria manifestando a benignidade. É isso aí. Antes de nós começarmos, eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos novamente. Nós já oramos, né? Mas que nesse momento você possa pedir para Jesus, Ele falar com você nesta noite. Porque Ele está aqui e Ele trouxe cada um de vocês aqui para ministrar a palavra dEle ao coração. E a Bíblia vai contar lá em Lucas 8, que havia um semeador, ele saiu para semear e algumas sementes caíram pelo caminho, outras elas caíram ali onde tinha pedras, uma entre os espinhos e elas não cresceram, essa semente elas não cresceram nessa terra. Mas tem uma semente que ela caiu sobre uma terra boa. E que você possa pedir para Deus nessa noite que o seu coração venha a ser essa terra boa. Que a palavra dEle que for lançada nessa noite, ela possa cair no seu coração e ela possa crescer e ela possa frutificar. Jesus, obrigada, Pai, pela sua presença, que ela é real aqui no nosso meio, Deus. Obrigada pela vida de cada um que está aqui, Deus. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo. Nos torne sensíveis à sua presença, sensíveis à sua palavra, Deus. Abra os nossos ouvidos, Jesus, o nosso coração, Pai. Nós vamos ouvir a sua voz, e eu creio nisso, Jesus. E como diz lá em Hebreus, se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração, Jesus. Então não permita que as pessoas que estão aqui, Jesus, estejam com o coração endurecido, Pai. Mas que a sua palavra, ela possa ser lançada aos corações de cada um, Jesus. Essa é a minha oração, Deus. Amém. Bom, gente, nós vamos falar sobre a benignidade. E eu separei 3 personagens bíblicos para a gente conversar um pouquinho sobre eles. E essas 3 características que eles possuem, né? 3 características que uma pessoa bondosa, uma pessoa benigna, ela tem. E o primeiro personagem é Abraão, né? Um cara bem conhecido aí. Está lá em Gênesis 18. Pode colocar aí para a gente. Vamos ler então. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse eles: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Bom, quando a gente lê essa história, a gente consegue observar, é nítido, né, que Abraão, ele agiu com bondade na vida desses 3 homens. E quem era Abraão? Bom, Abraão, ele era casado com Sara, e a esposa dele ela era estéril. E então, eles não tinham filhos, né? E também a Bíblia conta que Abraão era de idade avançada. Mas em um determinado momento, Deus ele se aproxima de Abraão e libera uma promessa para a vida dele. Fala assim para ele que dele vai ser uma grande descendência tão numerosa como o pó da terra. Como que seria possível, sendo que nem filhos ele tinha, né? Mas Abraão, ele tinha esse relacionamento com o Senhor. E antes o nome dele era Abrão. E Deus mudou para Abraão. E de Sara era Sarai e virou Sara. Então esse era Abraão, gente. E qual que é o contexto dessa história? Ele estava na tenda dele. E eu amo a Bíblia porque eu já tinha lido essa história várias vezes e nunca tinha percebido isso. Mas a Bíblia ela vai enfatizar ali que era na hora mais quente do dia. Então imagina, né, esses 3 caras andando, chegando até Abraão. Tudo suado, eu imagino eles suado, né? Vai saber a distância que eles estavam percorrendo. Naquela época, ou era a cavalo ou era a pé. E que eles se locomoviam, ou eles estavam descalços, ou às vezes tinham sandália, né? A Bíblia não fala como eles estavam ali, mas eles se aproximam de Abraão, e Abraão não dá nem tempo deles falarem, né? Olha, será que você não dá um copo d'água? Quando a gente chega na casa de alguém que a gente tem tanta intimidade, fica, nossa, tá calor, né? Tô suado. Pra aquela indireta, tipo, queria uma água. Abraão não deu nem tempo daqueles homens verbalizarem a necessidade deles. Que era no quê? Tomar uma água, ter uma sombra ali para descansar. E aqui a gente consegue observar a primeira característica de uma pessoa benigna, né? Que é uma pessoa sensível.
É uma pessoa que está atenta à necessidade do próximo. Embora aqueles homens não verbalizaram, não falaram, olha, eu estou com sede, será que eu posso sentar aqui e descansar um pouco? Abraão, ele já identificou essa necessidade na vida dele, ou seja, ele estava sensível, ele estava atento sobre a vida do próximo. E outra coisa é que um pouquinho mais para frente a gente não leu ali, mas ele já se encontra ali com Sara, a esposa dele, e fala, olha, pega a melhor farinha, vamos fazer pão para eles. E ele também vai lá onde está o rebanho dele, ele pega o melhor novilho. Então ele entregou o melhor, né, para abençoar a vida daqueles 3 homens, com aquilo que ele tinha. Então essa, gente, era a primeira característica. Uma pessoa benigna, uma pessoa sensível, uma pessoa que está atenta à necessidade do próximo. E a outra característica, né, que nós vamos ver nessa outra história, está lá em 2 Reis. 2 Reis 4. Nós vamos ler ali do 8 ao 10. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse ao seu marido, tenho observado que este que passa aqui, que esse passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando ele vir aqui, a nós se recolherá ali. Bom, essa também é uma história que é fácil observar, né? Que essa sunamita, ela agiu com bondade, ela manifestou a bondade sobre a vida de Eliseu. Tá, e quem era Eliseu? A Bíblia vai contar que Eliseu, ele era um grande homem de Deus. E ele andou com Elias. E quem era Elias? Elias também era outro grande homem de Deus. A Bíblia vai falar que, um pouquinho ali para trás, que Elias, ele foi levado aos céus. Olha só, o cara nem morreu, ele foi levado aos céus. E imagina só, né, o relacionamento que ele não tinha com Deus ali, como ele não era querido por Deus. E então Eliseu, ele era discípulo de Elias. E quando Elias, ele é levado aos céus, Eliseu, ele presencia esse momento. E um pouquinho antes, Elias pergunta, olha, o que você gostaria que eu fizesse por você antes que eu fosse separado de você? O interessante é que ele responde, eu queria ser o principal herdeiro do teu espírito profético, ou seja, eu queria continuar andando nesse caminho que eu aprendi com você. E é assim que acontece. Aí Elias fala, olha, quando eu tiver sido levado ao céu, se você me ver, isso vai acontecer. E assim acontece. Então, esse era Eliseu. E outra coisa que eu observo aqui, por isso que eu falo, Deus é lindo, né? Ele sempre revela pra gente coisas novas através da palavra dele. Que aqui, ó, Eliseu, ele estava em Jericó e foi para Betel. Depois ele estava em Betel e foi para Monte Carmelo, depois para Samaria. Por que disso, né? Ele era guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, assim como Elias. Então ele estava em constante movimento ali. Ele estava numa cidade, depois ele andava para outra e para outra. A gente consegue entender então que ele não tinha uma casa, né? Um lugar que ele pudesse chegar e falar, eu vou tomar banho aqui, né? Não é igual hoje, mas enfim, eu vou comer aqui, eu vou repousar aqui. Então ele não tinha isso. E aí ele chega a Sunem. E quando ele chega a Sunem, essa mulher fica sabendo que ele está lá. E a Bíblia fala que ela insistiu para que ele fosse até a casa dela. Aí a gente consegue observar que ela realmente estava disposta a abençoar a vida dele, né? Não é aquela coisa que a gente fala, se precisar, me liga. Qualquer coisa, você me liga. Que às vezes não é verdadeiro isso. E dela era verdadeiro. Porque ela insiste e ainda fala que toda vez que ele passava por ali, ele poderia encontrar repouso, poderia encontrar abrigo. E aqui a gente consegue ver a segunda característica de uma pessoa benigna. Que ela é uma pessoa ágil. Ou seja, ela sabia que Eliseu estava ali. E imagina ela pensando, né? Será que ele já comeu? Será que ele lavou os pés? Naquela época, como eu expliquei, né? Andava ou descalço, ou com sandálias. Então, os pés eles ficavam sujos. Então, ela foi ágil ali. Ela dispôs os seus recursos e o seu tempo, né? A Bíblia fala que ela era uma mulher rica. E ela constrói, gente. Ela constrói para ele. Isso que eu achei muito massa, né? Assim, a gente trabalha com obra, sabe como é que é. Assim, né? Enfim. E aí, ela fez isso para abençoar a vida dele. Ela fez isso de uma forma gratuita, né? Apenas para abençoar a vida dele. E ela coloca lá uma cama, uma mesa, uma cadeira. Eu imagino ela organizando o espaço, ela conversando com os servos. Vamos organizar aqui, deixar um espaço agradável para Eliseu ele ficar. Eu lembro quando eu li, eu falei, Deus, mas aí para ela ficou fácil, né? Ela era uma mulher rica, a Bíblia mesmo falou. E Deus disse assim para mim, Kathleen, nem sempre às vezes a necessidade do nosso próximo, ela tem a ver com os nossos recursos financeiros.
Por isso que a gente precisa ser atento à vida do nosso próximo. Às vezes ele precisa de um abraço, de uma oração, que você caminhe com ele, que você apenas fique ali do lado dele. Nem sempre tem a ver com os recursos financeiros. Então, por isso a gente precisa estar atento, né? E outra coisa que aqui fala, ela colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira. E eu fiquei pensando, talvez ela já tinha isso na sua posse. Às vezes ela tinha uma cama ali num quarto, ela tinha uma cadeira ali, ela tinha essa mesa que ela não usava, e ela pegou o que ela tinha para abençoar a vida dele. É isso que Deus nos chama, né? Para que nós sejamos benignos e possamos abençoar a vida do nosso próximo. Então, gente, essa era a segunda característica, né? Que uma pessoa bondosa, ela é uma pessoa ágil. E aí nós vamos partir para a terceira característica, que é outra história que está lá em Lucas. Lucas 10, do 30 ao 34. Bom, essa aqui já é mais conhecida, né? Essa história aqui. Vamos ler. Deixa eu ler ali. Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De modo igual, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levando-o sobre uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Bom, essa história acho que é a mais conhecida, né? Ela vai falar sobre o bom samaritano. Tem uma canção do Anderson Freire que conta sobre ela. E qual é o contexto? Jesus estava conversando com os peritos da lei e eles queriam testar Jesus. Eles estavam colocando Jesus à prova. E aí Jesus traz essa parábola para contar quem é o próximo. Aqui eu comentei, né, sobre a gente ser ágil na vida do nosso próximo, ser sensível sobre o nosso próximo. Você pode estar perguntando, e quem que vai ser o meu próximo, né? Então Jesus traz essa parábola para nos falar quem é o nosso próximo. E aqui esse homem, ele estava seguindo em viagem, obrigada. E ele estava saindo de Jerusalém, ele estava indo para Jericó. E aí ele cai nas mãos desses assaltantes que levam tudo que ele tem, espancam e deixam o cara ali quase morto. E a Bíblia fala que passou por ali um sacerdote. E a Bíblia relata que ele o viu. Então imagina essa cena, ele está passando, ele vê um cara quase morto e continua a viagem dele. Tipo, vida que segue. Mesma coisa o levita, ele passa, ele vê o cara e vida que segue. Mas a Bíblia vai falar que tinha um samaritano, que quando ele vê, ele se aproxima e ele se enche de compaixão. E aí ele já começa ali a pensar, como é que eu posso cuidar das feridas desse rapaz, né? Então ele já enfaixa, passa vinho, o óleo, tudo para cuidar. E não bastando, né? Ele pega esse animal, leva até esse homem, bota sobre o seu animal, leva para uma hospedaria e lá ele fica sobre os cuidados daquele homem. Então a gente consegue observar aqui que realmente ele era uma pessoa muito bondosa, né? Que ele agiu com essa bondade vinda de Deus. E aqui a gente vê a primeira característica, a terceira, perdão, que uma pessoa benigna, ela não busca os seus próprios interesses. Ela não faz nada disso esperando receber algo em troca, né? Em nenhum momento ele chega perto do homem, imagine a cena, ele chegando perto do homem, ele olhando, tipo, será que tem alguém me vendo aqui? Será que tem alguém vendo essa boa ação que eu estou fazendo? Bate uma foto aqui para postar, olha o que eu estou fazendo. De modo algum ele faz isso. E algo que me chama mais atenção é que a Bíblia fala que ele estava quase morto, esse cara que foi espancado. Então imagina, será que ele estava com as faculdades mentais ok, para depois reconhecer ele? Então ele não esperava receber algo em troca, ele não estava pensando em si. Era aquela bondade genuína, né? Aquela benignidade genuína que a gente só consegue na presença do nosso Deus. E, gente, eu gosto bastante da Bíblia, então eu vou contar outra história para vocês. Só que essa história, diferente das que nós lemos, ela vai revelar a maldade do ser humano, né? Que é o oposto a isso que nós vimos. Nós vimos e conversamos sobre a bondade, a benignidade, né? Como as pessoas manifestaram a graça de Deus, o amor de Deus. E essa história é o oposto dela. Está lá em Juízes 19. Eu não sei quantos conhecem ela, mas uma das primeiras vezes que eu a li e a entendi por completo, me chocou.
muito e me confrontou muito essa palavra. E não vou ler ela é bem grande, depois vocês podem ler. Eu vou só contar para vocês o que essa história ela fala. A Bíblia vai nos contar que tinha um levita, ele morava nos montes de Efraim, uma região bem afastada. E ele tinha a sua concubina. E ela o trai e volta para a casa do pai dela. Então, depois de 4 meses, o levita vai atrás dela, né, para reatar o relacionamento que eles tinham. Então, ele faz isso, e aí ele está seguindo em viagem, né, voltando para a casa dele. Ele, a concubina dele e mais um servo. Eles estão em 3 ali. E a Bíblia fala que a noite já está acabando, ali já está escurecendo. E o servo fala, olha, vamos ficar por essa cidade aqui mesmo. E o levita fala, eu acho melhor não, porque eles são estrangeiros e não é bom que a gente fique aqui. Vamos seguir mais um pouquinho, a gente chega ali em Gibeá, que vai ser a cidade dos israelitas, dos nossos irmãos, onde a gente vai ter amparo, né? Onde a gente vai ficar mais seguro. E assim eles o fazem. Aí eles chegam em Gibeá e ficam na praça. Naquela época, era costume das pessoas, dos moradores, receberem os visitantes. Então, era costume e a pessoa se sentia honrada, né? Hoje a gente não tem isso. A gente não vê alguém na praça e fala, vamos na minha casa. Mas naquela época tinha. E eles ficaram na praça ali aguardando, então, alguém os convidarem. A Bíblia fala que demora um pouquinho, depois passa um homem idoso, e esse homem vê eles ali. E o levita fala, olha, até agora ninguém chamou a gente está por aqui mesmo. E então, ele pega e convida esses 3 para irem até a casa dele. Ele chega lá, ele dá água para eles lavarem os pés, ele dá comida, dá bebida para eles. Então, eles estão ali, já estão renovando as suas forças, né, da viagem. E aí começa esse fato triste, que a Bíblia fala que depois, né, quando eles já estavam entretidos, chega aquela casa, né, e cercam aquela casa alguns vadios, alguns homens vadios. A Bíblia traz dessa forma. E eles estavam ali em volta daquela casa e eles pediam para que o senhor idoso, ele mandasse aquele levita para fora, porque a Bíblia fala que eles queriam ter relações com aquele homem. E o senhor idoso fala, não, de modo algum, né? Não vamos fazer isso. Ele é meu convidado de honra, eu não posso fazer isso. Ao invés disso, eu vou mandar ir para fora a minha filha e a concubina. Mas aqueles homens, eles não queriam, eles queriam o levita. Depois de muita insistência, o levita pega a sua concubina e manda para fora da casa. E a Bíblia vai nos contar que eles violentam ela e abusam dela a noite toda. E amanhecer, o levita acorda para seguir viagem. E quando ele abre a porta, ela está ali deitada à porta, com a mão na soleira da porta. E já está sem vida, né? Ela já não possui vida. E você pode estar pensando, por que dessa história, né? Eu pensei também, quando Deus me lembrou dela. Eu falei, Deus, como assim, né? A gente vai falar sobre bondade, o Senhor está me falando de uma história oposta a isso. E ela me intrigou muito, essa história me chocou, gente. Eu falei, Deus, caramba, né? Olha que maldade que as pessoas fizeram, como assim? E Jesus falou, olha, volta ali no comecinho, que é Juízes 19, o 1 ali. A Bíblia vai falar o seguinte, naquela época não havia rei em Israel. Ou seja, Deus falou, Kathleen, naquela época eu não era rei sobre Israel. Cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. Se alguém achava que era correto matar, matava. Se a pessoa achava que era correto mentir, ela mentia. Se a pessoa achava que era correto exercer tamanha maldade sobre o próximo, ela fazia. Eu não era rei em Israel. Cada um fazia o que queria. Ele falou, o que te lembra isso? E eu pergunto para vocês, o que lembra vocês? Me lembra muito os dias de hoje, né? Onde cada um faz o que quer, anda da maneira como quer. As pessoas, muitas vezes nós tiramos Jesus do trono, Jesus do reino, e nós passamos a querer reinar sobre as nossas vidas, né? Fazer o que a nossa carne deseja, e aí nós queremos produzir os frutos do Espírito, mais alimentando a nossa carne. E a palavra de hoje, como eu comentei, era na minha ideia, quando eu estava organizando lá, era trazer uma palavra onde a gente saísse daqui, eu vou ser uma pessoa bondosa, mas Deus mudou tudo e a palavra de hoje é uma palavra de confronto, né? Onde a gente precisa decidir o que a gente quer das nossas vidas. Se nós queremos manifestar os frutos do Espírito, ao qual nós estamos estudando há alguns sábados, é preciso que a gente alimente o nosso espírito. Agora, não tem como a gente andar na carne e querer manifestar os frutos do Espírito. Eu lembro de um acampamento que eu fui há alguns anos atrás, que o pregador ele trouxe essa analogia, né? Ele trouxe entre a carne e o espírito. Eu achei muito interessante. Eu me lembrei disso também,
Vamos pensar aqui, né, quem gosta de luta, né? Aqueles 2 homens ou mulheres que vão se enfrentar no ringue naquele determinado momento, eles não chegam lá de qualquer jeito, né? Cheguei aqui, vamos lutar. Não, a luta está marcada e eles têm uma preparação muito grande, muito grande. Eles vão ter uma alimentação correta, eles vão praticar exercícios, né? Eles vão treinar os golpes, enfim. Não sou perita nisso, mas é o que as pessoas normalmente fazem. E se a gente pega esses 2 concorrentes, ele está bem alimentado, ele está bem treinado, treina todos os dias, se alimenta todos os dias, e o outro, ele come de vez em quando, ele não liga muito para isso, enfim, não está focado nisso. Quando esse confronto acontecer, é óbvio, né, que vai vencer quem se preparou. Quem estava mais bem preparado para esse confronto é quem vai vencer. E é assim que funciona com a nossa carne e o nosso espírito. Se nós alimentamos o nosso espírito, e de que forma nós fazemos isso? Nos aproximando de Jesus. Nos aproximando de Jesus, andando com Ele, sendo sensíveis à voz dEle. Porque Ele fala conosco, Ele nos orienta, Ele nos guia. E se nós alimentarmos o nosso espírito nas guerras diárias, porque elas são diárias, é o nosso espírito quem vai vencer. Agora, se a gente alimentar a nossa carne, se a gente fazer o que é correto aos nossos próprios olhos, é certo de que a nossa carne vai vencer. E já estou finalizando. Queria pedir para a banda subir aqui para a gente cantar a última canção. E eu gostaria de deixar esse último versículo aqui, que está lá em Deuteronômio 30. Nessa história aqui, o Moisés está conversando com os israelitas. E os israelitas, eles eram o povo escolhido por Deus. Era o povo que Deus tirou do Egito com grande poder. Deus fez maravilhas por eles. E eles estavam meio para lá e meio para cá. Eles não tinham muita certeza ainda do que eles queriam. E nesse momento, Moisés fala para eles o seguinte, o 15. Deuteronômio 30, o 15. Vejam, hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. E agora o 19, por favor. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora eu escolho a vida para que vocês e os seus filhos vivam. A Bíblia fala que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o convite de Moisés aqui para o povo, né, era que eles andassem com Jesus. E o convite que Jesus tem me feito, e eu acredito que está fazendo a todos nós, é que nos aproximemos dEle, que andemos com Ele. E você pode estar pensando, mas eu estou fazendo tudo errado, né? Eu estou manifestando todos os frutos ali da carne, porque eu tenho andado na carne. Só que a boa notícia é que Jesus, Ele está aqui. E Ele que trouxe você aqui, para falar ao seu coração sobre isso, para falar as verdades dEle para a sua vida. E de maneira alguma Ele vai te lançar fora. De maneira alguma. E vamos lá em Gálatas. Aí sim eu termino, gente. Falar ali sobre, em Gálatas ele vai nos contar, em Gálatas 5, tá? 19, ele vai falar sobre quais são os frutos da carne. E depois vão ser falados ali no Gálatas 22, quais são os frutos do Espírito. E que a gente possa buscar andar com Jesus, buscar nos aproximar da presença de Jesus, para que dessa forma a gente consiga viver tudo isso que a gente tem estudado em todos os sábados, né? Sobre a alegria, sobre o amor, sobre a bondade, a benignidade, que são coisas que a gente só encontra na presença do nosso Jesus. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento, pedir para o pessoal começar a tocar. E comece a falar com Jesus sobre isso que Ele falou com você. Nesse momento, Ele estava falando com você, agora é o momento de você falar com Ele. Ele tem te chamado para um novo tempo, Ele tem te chamado para caminhar com Ele. Assim como Pedro, né, e os discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus, mas em um certo momento Pedro, ele nega Jesus. E quando ele nega Jesus ali por 3 vezes, uma serva fala para ele, olha, tem certeza que você não conhece esse homem? Porque o seu modo de falar o denuncia. E o que a gente entende, o que a gente aprende, que quando a gente anda com Jesus, a gente se parece com Ele.
Quando a gente caminha com o nosso Mestre Jesus, nós nos parecemos com Ele. E o que Deus tem nos chamado nessa noite é para que a gente tome uma decisão do que a gente quer. A gente tem o poder de escolha, a gente vai escolher a vida ou vai escolher a morte. Em momentos onde o nosso espírito ele vai enfrentar a nossa carne, a gente vai escolher Jesus ou vai escolher o pecado? O que a gente vai escolher? A gente vai escolher agir com bondade, uma bondade genuína ou agir com maldade? Jesus ele tem nos chamado a um momento de escolha. E assim como Daniel, a Bíblia vai falar que Daniel ele decidiu firmemente, nós precisamos decidir firmemente o que nós queremos. Jesus ele nos ama e de modo algum ele vai nos afastar da presença dele. Ele quer se revelar a nós com novidade. Não fique indiferente à presença dele. Fale com Jesus nesse momento. Você pode estar pensando, mas essa palavra não é tão assim para mim, porque eu já tenho andado com Jesus. E eu falei, Jesus, mas eu já tenho andado com o Senhor. Mas ele disse, Kathleen, eu tenho muito mais para você. E ele te diz nessa noite, eu tenho muito mais de mim para você. Mergulhe em mim, se aprofunde em conhecer cada vez mais. Tenha fome da minha presença. Jesus, ele nos ama e ele é bondoso. Não há alguém mais bondoso do que Jesus. Não há alguém mais bondoso que Jesus. Oh, Jesus, obrigada pelo seu amor, Pai, pela sua graça, pelas nossas vidas, Pai. Obrigada porque o Senhor sempre nos alcança, Pai. O Senhor sempre nos alcança, Jesus. Seja exaltado, engrandecido, Pai. Atraia, Jesus, os nossos corações a Ti, Deus. Seja rei sobre as nossas vidas, Pai. Reine sobre os nossos corações, Jesus. Reine sobre as nossas vidas, Pai. Seja exaltado, Pai. Seja engrandecido, Jesus. Tu és santo, Jesus. Teu abraço em mim, a noite me alcançou. Sem restrições, se entregou por mim. Onde te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim.
tua face, vem derramar tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derramar tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Amém. Pode colocar o desafio pra gente, desafio da semana. Bom, o desafio da semana seriam aqueles 3 pontos, né, que nós comentamos aqui, as 3 características de uma pessoa benigna. Que o primeiro é: seja alguém sensível, seja alguém ágil e não busque os seus próprios interesses. Amém? E também gostaria de acrescentar ali que a gente possa buscar a presença de Deus, né? Buscar a presença de Deus. Só dessa forma nós vamos nos despir de nós mesmos, né? E vamos nos encher de Jesus. E a gente começa assim. Eu comecei assim, né? Lê a palavra cedo um pouquinho, sabe? Lê antes de dormir. Conversa com Jesus durante as suas atividades diárias, sabe? A hora que você vê, gente, você não quer mais parar de ler a Bíblia. A hora que você vê, você não quer mais, sabe? Porque não há lugar melhor pra gente estar do que aos pés do nosso Jesus, né? É muito mais fácil a gente aprender alguma coisa com o Mestre. E a gente pode aprender a bondade, a paz, a paciência, o amor aos pés do nosso Mestre Jesus. Amém? Bom, era isso, gente. Deus abençoe a todos.